Estamos no mês Novembro Azul, que chama a atenção à prevenção, e combate ao câncer de próstata. E aqui conosco o Dr. Odail Rezende, ele é médico urologista aqui do Hospital Márcio Cunha. Dr. Odail, chegou o mês em que começa a chamar a atenção dos homens sobre a importância do cuidado, da prevenção. E até hoje a gente enxerga um pouco de preconceito ainda, por parte desse público. E fala pra gente da importância do Novembro Azul e dos homens se atentarem sobre os cuidados com a saúde. Sim, olá, tudo bem, Mayra? Obrigado a Tropical pelo convite, E essa campanha Novembro Azul ela é de extrema importância, Quando ela foi criada, ela tinha um enfoque muito voltado para o câncer de próstata. Hoje em dia, essa campanha ela tem uma abrangência maior. Ela fala dos cuidados com o homem, de uma forma integral, a saúde de forma integral, E não só a questão do câncer de próstata, mas a prevenção, que é o enfoque, ela é fundamental. A gente sabe que quando essa doença ela é diagnosticada de forma precoce, as chances de cura são muito altas, superam 90%. Então é de fundamental importância a gente fazer essas campanhas e dar esse enfoque necessário mesmo, trazer o homem para o consultório, na urologia, e realizar essa prevenção. A gente sabe que realmente existe um pouco de tabu, um pouco de preconceito, mas devagarzinho a gente vem conseguindo quebrar esses tabus, principalmente em relação ao exame de rastreio, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o exame de toque retal, o exame de sangue, o PSA, que são esses dois, E a gente observa que vem caindo um pouco, esse preconceito. E é um exame simples, um exame rápido, indolor, que associado ao PSA, que é um exame de sangue, tem uma acurácia muito grande na detecção. Então, deve ser realizado. Algumas pessoas, no caso alguns homens, como tem ainda esse tabu, esse preconceito do exame do toque, fazem só do PSA. Isso é recomendado? Não. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é a associação PSA e exame de toque, onde a sensibilidade e a acurácia, quando eles estão atuando ali de forma sincrônica, é muito mais alta. A gente consegue, muitas vezes, fazer esse diagnóstico mais precoce. Muitas vezes, o indivíduo ele faz o PSA ali, acha que está tudo bem, muitas vezes nem no urologista ele vai. E, em algumas situações, o câncer de próstata, ele não altera o PSA, 20% das vezes. Então, por isso a importância do toque. Doutor, houve um crescimento no número desse tipo de câncer, no caso do câncer de próstata, nos últimos anos? Na verdade, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum do homem. Ele só está abaixo do câncer de pele. Então, ele sempre foi muito prevalente. Só que com a instituição dessas campanhas, que hoje em dia, principalmente a campanha Novembro Azul, a procura ela aumenta. Então, normalmente, você tem mais diagnósticos. Mas ele sempre foi um câncer muito prevalente. E quais as chances do diagnóstico precoce? Olha, a gente fala o seguinte, que o câncer de próstata, ele é uma doença de crescimento lento. Ele é uma doença indolente, que a gente fala. Então, a faixa etária, vamos dizer assim, mais comum é no final da quinta, sexta década de vida, Então, os homens ali devem procurar o urologista. Eu gosto de falar que a partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar positivo, parente de primeiro grau, pai ou irmão, e da etnia negra, deve se iniciar com essa idade de 45 anos. E a partir dos 50 para os demais homens. E os exames são PSA e toque retal, os exames de rastreio. Quais os principais sintomas do câncer de próstata? Normalmente, ele é assintomático no início. O indivíduo não tem sintomas. Então, muitas vezes a detecção ocorre ali no consultório, onde o doutor não estou sentindo nada, mas é dessa forma. É o momento adequado para você descobrir aquela doença quando não tem sintomas. Porque ali você consegue fazer um tratamento e ter uma cura, uma porcentagem de cura muito maior. Quando ele tem sintomas, muitas vezes a doença está um pouco mais avançada. É uma doença um pouco mais disseminada que a gente fala. Os sintomas de câncer de próstata eles não são muito específicos da doença. Pode ser, muitas vezes não está relacionado ao câncer. Por exemplo, um jato urinário mais fraco,
né? Levanta muitas vezes à noite para urinar, muitas vezes ele tem a sensação, urinou, tem a sensação de que ficou um resíduo de urina ali dentro ainda, sangue na urina, sangue no esperma, são sintomas urológicos que a gente fala, não tão específicos do câncer de próstata, mas de outras doenças também, como o aumento da próstata gera esses sintomas também, né? Então, são sintomas, a gente fala, inespecíficos. Quando eles estão presentes, muitas vezes, no caso do câncer de próstata, é sinal de uma doença um pouco mais avançada. Então, não há nenhum impacto na vida sexual desse homem? Você fala na Quando, presença... no momento que ele tem já, né, o câncer de próstata ali, sem sentir um sintoma específico, mas ele então não sente nenhum impacto durante a relação sexual? Não. Muitas vezes ele não sente nada. Vida sexual normal, né, tá urinando normal, ele não tem sintomas. Então, por isso essa campanha de prevenção, né, o diagnóstico precoce, a gente sempre frisa isso. Fazer os exames quando o indivíduo não tem a doença. O homem tem esse hábito, né? Ele só procura assistência à saúde quando ele está sentindo alguma coisa, né? A gente sabe que não é o ideal. Exatamente. A gente está chamando a atenção em relação ao câncer de próstata devido ao Novembro Azul, mas também é importante dizer sobre as ISTs, né? Dos homens também buscarem ter esse cuidado com a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Claro, sem dúvida, né? A campanha tem esse enfoque para o câncer de próstata, mas a saúde do homem de uma forma integral. Você falou aí das infecções sexualmente transmissíveis, né, ISTs, principalmente nos adultos jovens, né, a gente observa muito hoje em dia, né. Então, outra situação também importante, né, cálculos urinários, né, a gente tem uma prevalência muito alta na nossa região, né, disfunções hormonais também, a gente tem uma procura muito grande, né, o indivíduo às vezes tem uma queda na questão sexual, a pessoa tem um sintoma às vezes depressivo, tem perda de massa muscular. Isso é uma disfunção hormonal que deve ser investigada, um hipogonadismo, a queda da testosterona, né? Também tumores do trato gênito-urinário de uma forma mais ampla também, né? Infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, né? Então são esses temas que devem ser avaliados, devem ser investigados, acompanhados pelo seu urologista de confiança. Então é uma gama muito ampla, né, de cuidados que o homem deve ter. E qual que é o período indicado para a procura, né, para o médico urologista, no caso, homens que tenham talvez algum caso na família, devido à idade também, período ideal? Exatamente, né? Falando assim, não só do câncer de próstata, né, mas o homem, o adolescente, quando ele sai do cuidado pediátrico, ele já deve manter um acompanhamento urológico, porque existem outras doenças prevalentes, por exemplo, o câncer de testículo. Ele é mais comum na faixa etária mais jovem, no adulto jovem que a gente fala, né? E também outras situações, esclarecimentos sobre o início da vida sexual, essas infecções sexualmente transmissíveis, né? Então deve procurar o acompanhamento urológico na fase mais jovem. Quando, já se tratando do câncer de próstata, a partir de 45 anos, para quem tem histórico familiar positivo, e a da etnia negra. E a partir de 50 para os demais homens. Deixe uma mensagem, então, para os homens, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre a importância do Novembro Azul e desse acompanhamento aí com o profissional. Bom, então o recado que eu deixo é que os homens, né, devem sempre procurar o seu urologista de confiança, né, não só o urologista, mas o clínico, o cardiologista, cuidar da saúde de uma forma integral. O Novembro Azul é uma campanha onde visa trazer essa atenção ao homem, onde questão cardiovascular, né, a questão até mesmo nutricional, mudança de hábitos de vida, mudança de hábitos alimentares. Então é o cuidado como um todo, né? Trazer essa relevância, trazer o homem a procurar uma equipe multidisciplinar de cuidados à saúde, né? Onde ele possa estar fazendo promoção de saúde, não procurar o médico só na vigência de doença. Muito obrigada, doutor Odail, pela participação. Fica então aí, né, esse alerta, não só agora no Novembro Azul, mas em todo momento da sua vida. Isso aí.